Olá, pessoal. Bem, chegamos ao final do jogo e vamos apresentar aqui como foi a evolução das pontuações de vocês, segundo os diversos critérios estabelecidos pelo jogo e também em função dos pesos que vocês atribuíram lá na visão, quando fizeram o seu planejamento dos seus objetivos estratégicos. Temos então, inicialmente aqui, a liderança na região 1. Tivemos a primeira colocação pela Clima Master, com 27%. Segundo colocada, a Termoclima, com 24%. Terceira colocada, a Atmos, com 20%. Quarta colocada, a Ecovision, 9,5%. Quinta colocada, a Ecoclima, 9,4%, muito próximas, né? Sexta colocada, a CTA, 7%. E sétima colocada, a Clima Fácil, com 0,78%. Então, nessas porcentagens, em função dessas posições, foram atribuídos os pontos, né? Primeira colocada, 7 pontos. Segunda colocada, 6 pontos. Terceira colocada, 5 pontos. E assim por diante, até a sétima colocada, 1 ponto. E aí nós temos a multiplicação pelos pesos que vocês atribuíram. Reparamos aqui que nem todo mundo não teve grande interesse aqui pela região 1, né? O maior peso atribuído foi 5, e tivemos vários pesos baixos, né? Como 2, 3. Então, pela multiplicação, aqui não conferiu uma grande diferença entre as empresas. Temos que está saindo na frente a Termoclima, com 30 pontos. Bom, próximo quesito, liderança em vendas na região 2. Destacando aqui que é a média de todos os períodos de venda. Já na região 2, tivemos Ecoclima em primeiro, Termoclima em segundo e Clima Master em terceiro, e assim por diante. Os pesos atribuídos, reparamos aqui que várias empresas atribuíram pesos elevados, né? Na região 2. E as empresas melhor colocadas e que atribuíram pesos elevados se deram bem. Por exemplo, a Ecoclima, que teve aqui 7 pontos vezes 8 de peso, 56 pontos, né? E pôde avançar bem, mas a Termoclima, com 6 pontos e também peso 8, 48, somando o que tinha anteriormente, é a que está na frente. Então, aqui nós temos a Termoclima em primeiro, a Ecoclima em segundo e a Climaster em terceiro. E um destaque que vejo que essas empresas, até esse quesito, já disparam na liderança, né? Já ficando bem mais à frente. Próximo quesito, liderança na região 3. E aí nós temos a Atmos, foi a primeira colocada, a Clima Fácil em segundo, CTA em terceiro, e assim por diante. Os pesos atribuídos. Então, tivemos algumas empresas com pesos elevados, outras empresas com atribuição de peso menor. Vemos aqui que a Atmos, então, com 7 pontos e um peso elevado de 7, foi para 49. E temos aqui a Termoclima com 4 pontos, peso 2. Repare, então, que quando você atribui um peso baixo, quer dizer que você não tem tanto interesse naquele quesito, você ter uma pontuação alta, baixa, que é indiferente, não tem problema. Então, até aqui nós não vemos que, no geral, as empresas que atribuíram pesos elevados tiveram uma boa colocação, né? Então, aqui a Lima Fácil foi segundo colocada, a CTA foi terceira colocada. E aí, o que nós temos aí, né? Um, um pelotão, né? Bem já disputado aqui, né? Quem estava mais atrás conseguiu chegar um pouco mais à frente e tornou a disputa, né, bem competitiva aqui.
A Termoclima ainda se destaca em primeiro lugar, com a Ecoclima em segundo, e depois nós temos três empresas bem próximas, né? A Climaster, ou ainda a Atmos, né, em terceiro, Climaster em quarto, ah, voltando aqui, está tão competitivo que isso formar o ranking parcial. A Termoclima em primeiro, a Atmos em segundo, a Ecoclima em segundo, Atmos em terceiro, Climaster em quarto e Eco e CTA, né? CTA em quinto, né? Clima Fácil. Essas aqui bem próximas, né? Clima Fácil em sexto e Ecovision em sétimo lugar. E aí nós vamos para os critérios econômicos, né? Financeiros. Em primeiro lugar, o faturamento. Então, a campeã em faturamento foi a Atmos, 17 milhões. A Termoclima em segundo, 16 milhões. Climaster em terceiro com 15 milhões. Então, um grande destaque aqui para essas empresas. Os pesos atribuídos, aí temos uma variação grande de pesos, né? Pesos medianos, como 4, 5, 3. 3 já está de médio para baixo, né? Já está um peso baixo aqui. E peso alto aqui, como a Atmos e Clima Fácil. O que a gente pode destacar aqui, Atmos, atribuindo um peso elevado e sendo a primeira colocada, então conseguiu uma ótima pontuação. A, a Termoclima teve aqui em segundo lugar, atribuiu um peso de médio para alto. Se tivesse um peso elevado aqui, poderia ter, então, estado mais à frente. Mas, se ela foi bem também em outros quesitos, onde ela atribuiu um peso maior, sem problemas. O que se destaca aqui é a Clima Fácil, que atribuiu um peso 8 e teve somente 2 pontos, né? Ficou em sexto lugar. Isso influenciou enormemente, né, no desempenho final, nas pontuações. Bom, o que nós temos aqui? Primeiro colocada a Atmos, né? Ultrapassa então a Termoclima, que ficou em segundo, e a Climaster em terceiro. E aí já ocorreu uma nova dispersão das empresas, né? Algumas empresas já se posicionando bem mais à frente. O próximo quesito, lucratividade. Então, aqui tivemos novamente a Atmos em primeiro, CTA em segundo e Climaster em terceiro. Os pesos colocados, né? CTA, então, peso elevado aqui, 8, né? Como a segunda posição. Então, teve uma pontuação muito boa. E outros pesos são de médios, né? Pesos mais medianos. Destaque aqui também para a Ecovision, que colocou um peso 7 e ficou em quinto lugar. Isso também influenciou fortemente no seu posicionamento. CTA, né, se deu muito bem também, né, ficou em segundo lugar e com peso 8. E com isso, tivemos a Atmos indo mais à frente, né, em primeiro, Termoclima em segundo, se aproximando aqui a CTA em terceiro. E um destaque também para a Climaster em quarto. Então, nós temos uma disputa agora maior entre essas três empresas, né? A Termoclima, a CTA e a Climaster, com a Atmos, né, já um pouco mais à frente. E o critério de patrimônio líquido, novamente a Atmos em primeiro, Termoclima agora em segundo, CTA em terceiro. Os pesos atribuídos, pesos medianos em geral, né? Só a Ecoclima que foi um peso de médio para alto e com uma pontuação mais baixa. Então aqui também influenciou o seu posicionamento. E temos então Atmos em primeiro, 181, Termoclima em segundo com 166 e uma disputa aqui mais próxima para a terceira colocação entre Climaster e CTA. Agora vamos aos critérios onde os pesos eram 5 para todo mundo. Então nós tivemos aqui, né, em termos de liderança em sustentabilidade ambiental, as decisões que vocês tomaram em função
do efluentes, das licenças, e então há essa soma e a média final, né? Essa, a soma e a pontuação final de 1 a 5. Então, o termoclima, parabéns à empresa, né? Teve nota máxima em todos os quesitos. A Atmos também teve nota máxima em todos os quesitos. As empresas que não tiveram nota máxima, né, as demais empresas, é importante vocês voltarem depois e verem o relatório que o jogo produziu, né, sobre os desempenhos de vocês e por que que vocês não tiveram nota máxima, né, em alguns dos quesitos, pois isso demonstra seria uma orientação em relação ao que se entende hoje como melhores decisões em termos de sustentabilidade ambiental. Bom, peso 5 para todo mundo. Com a multiplicação, nós temos Atmos se mantendo na frente em primeiro, Ecovision em segundo e a disputa pelo terceiro lugar agora entre Climaster e Ecoclima. Com relação à sustentabilidade social e práticas trabalhistas, são as decisões que vocês tomaram em relação à cabine de pintura, rotatividade de pessoal, quer dizer, demissões espontâneas e novas contratações. E aí nós tivemos uma pontuação que deveria ter sido no máximo 10, né? E aqui depois convertido, uma pontuação também até 5. E aqui nenhuma empresa teve pontuação máxima. Então vale, né, todos aqui olharem com atenção o relatório que o jogo produziu sobre o desempenho de vocês. E por que não obtiveram a pontuação máxima? Bom, com pesos atribuídos, nós temos então aqui um caminhar de todas as empresas, não teve alteração nas posições. Continua a grande disputa aqui pelo terceiro lugar, entre a CTA e Climaster. E ainda aqui na frente, né, Atmos e Termoclima, né, bem próximas, mas agora, com o último critério, dificilmente essas posições, mais a primeira e a segunda, se alternam. E, por fim, então, liderança e sustentabilidade social, direitos humanos e sociedade, as negociações, a questão das negociações com o sindicato, o uso ou não de trabalho infantil, quando foi a questão dos lotes, né, de matéria-prima, a, a questão da licitação, a articulação entre empresas. Aqui é um item importante, né, sobre as empresas, enfim, né, uma questão de atuação ética. Nenhuma empresa, então, bom, temos sim, né, temos a Climaster, né, e a Atmos, são as empresas que tiveram nota máxima em todos esses quesitos. Parabéns às empresas. As demais, verifiquem também as decisões que tomaram e a avaliação que o simulador fez dessas decisões. Peso 5 para todos, pontuação total fechada, e aí temos a chegada, né? O ranking com Atmos em primeiro lugar, parabéns à empresa, Termoclima em segundo, Climaster em terceiro, a CTA em quarto, Ecoclima em quinto, Ecovision em sexto e Climafácil em sétimo. Parabéns a todos os competidores também, principalmente se conseguiram abstrair um bom aprendizado aqui do jogo. Bom, é isso. No seminário, então, desse sábado, nos encontramos e vamos conversar também um pouco mais sobre o jogo e fechamos assim. Obrigado, pessoal, e até lá.